Boa noite, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais uma live de lançamento na TV UNEB, da editora da UNEB. E o nosso livro, Práticas e Saberes Jurídicos para Tempos de Retrocesso, apresenta aqui para o grande público, né? O nosso livro, inclusive, como a professora Lourdes apontou, ele se mostra cada vez mais atual, né? Para vocês terem uma ideia, lá em 2018, quando esse livro ele foi gestado, pensado, vejam quanto tempo se desenrolou até ele ser lançado, né? Essa maturação, quando a gente elaborou lá esse livro, a gente estava no período pós destituição da presidenta Dilma. E lá a gente refletia no nosso prefácio sobre uma música que foi apresentada no 4º Festival Internacional da Canção aqui no Brasil, lá em 1969, de Jazz Macalé e de Capinã, chamada Gotham City. E essa música, no seu refrão, ela dizia: cuidado, há um morcego na porta principal. E a partir desse refrão e dessa música, né, que é uma música que se coloca para tentar enganar a ditadura militar, né, falando de Gotham City, falando de Batman, mas querendo contestar o AI-5, né, e a gente se vê hoje um momento em que várias pessoas estão indo à rua pedir ditadura, pedir intervenção militar. Né? Então, cada vez mais a gente vê o quanto que é atual esta obra. Assim surge para a gente a importância de ter uma coletânea como essa, uma coletânea de textos que tem o título Práticas e Saberes Jurídicos em Tempos de Retrocesso, Reações Contra-Hegemônicas ao Desmonte de Direitos. E essa coletânea, essa junção, né, de ideias de pesquisadoras e pesquisadores, ela surge hoje, sendo lançada no dia 3 de novembro de 2022, como um ponto de encontro mesmo dessas ideias, né? Desses pesquisadores e pesquisadores que tomam a contra-hegemonia, a ação contra esse poder dominador sem armas. E a segunda parte dessa coletânea, né, o professor Ilzer fala muito bem sobre a primeira parte, ela vai no mesmo sentido e se acopla muito bem à construção dos artigos da primeira parte. Ela tem o seguinte título, né, essa segunda parte: Práticas Jurídicas, Retrocesso e Sujeitos Sociais. Essa segunda parte, ela é composta, vocês podem ver aqui na tela, os títulos, né, e os nomes das autoras e autores. Ela é composta por 4 artigos, né, com 4 capítulos, na realidade, de grande qualidade, no que diz respeito a pensar o conteúdo e as formas de construir, né, de tornar plural o espaço de discussão sobre direitos. Não me parecia fazer sentido repetir o que o autor da obra já dizia, né? Prefácio quer dizer falar antes, né? Dizer alguma coisa antes, preparar para alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que é importante, num prefácio, a gente procurar outro ângulo, né? Tentar ver alguma outra coisa além daquilo que o autor já está dizendo, já está vendo. No caso de um trabalho excelente como o da Nora, que como orientador me deixou mais que feliz, eu escolhi explorar um aspecto que ela não tocou, nem precisava tocar, mas que tinha a ver com minhas preocupações atuais, né? E aí acho que preciso explicar um pouquinho. Desde a época do mestrado, lá pelos anos 80, início dos anos 80, meus interesses sempre se voltaram para as dimensões políticas e culturais de um período bastante tumultuado, como disse o Fabiano, de finais do século XVIII e inícios do século XIX.
E isso foi possível através do Conselho Geral de Província. Por isso eu trago essa composição, as comarcas, as vilas, os mapas que nos permitem identificar as principais vilas, cabeças dos distritos eleitorais, né? E vou me deter também em 2 aspectos que são importantes para a gente nesse momento. Um, que é a elaboração da Constituição, e o processo eleitoral. Estamos falando num momento bem propício, né? Eu me detenho no livro Na Eleição de 1828, ou nas eleições que aconteceram na primeira metade do século XIX, e nós estamos agora vivendo um momento pós-eleitoral também muito importante. E essas discussões sobre eleições é muito importante também porque nós não temos trabalhos que se detêm sobre as primeiras eleições, apesar de nós termos digamos assim, uma longa experiência, né, do processo eleitoral, cada uma com suas características em determinados momentos, mas nós vamos ter essa prática, né, que a gente poderia chamar uma prática de escolha, uma prática democrática, com os seus percalços, mas nós temos essa prática de participação da vida política do país desde 1824 até o momento atual.